Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e você está acompanhando a segunda temporada do podcast. Este ano estamos com o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações, análises das colegas Sandra Rodrigues e Sandra Curado. Como você já sabe, toda quarta-feira tem episódio novo. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e acione o sininho para receber a notificação. Sempre que tiver algum vídeo novo, você vai ser avisado. E também inscreva-se lá no aplicativo de áudio da sua preferência. Fazendo dessa forma, você não perde nenhum episódio. Na última quarta-feira, vimos o capítulo 32, Notícias de Veneranda, em que conhecemos um pouco da história da ministra que possui o maior número de bônus hora da colônia. Também neste episódio, lemos e comentamos o capítulo 33, Curiosas Observações. André Luiz vê dois espíritos elevados, ainda encarnados, em visita ao nosso lar e fica apavorado. Um momento curioso aqui do livro. Acompanhamos também a chegada dos samaritanos à colônia, depois de uma viagem ao umbral, assunto que desenvolveremos no episódio de hoje. Então vamos lá, vamos começar. Capítulo 34, com os recém-chegados do umbral. E o André Luiz começa descrevendo da seguinte forma aqui. Estacaram as matilhas, ou seja, pararam as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam a lide, ao trabalho, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã, no empenho de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes, atacando igualmente o serviço. Então, André Luiz vai lá também participar. Notei que uma velhota procurava descer do último carro, com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: Tenha piedade, meu filho, ajude-me, por amor de Deus. Aproximei-me com interesse. Cruzes, credo, continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Ajudei-a a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia, ironia, que me era peculiar, interroguei. Vem assim de tão longe, ou seja, de tão longe ela era do umbral, né? Ou do purgatório, como ela estava falando. Falando desse modo, aparentei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando, esquecendo por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. E quem vai fazer o primeiro comentário, nós vamos dar uma paradinha aqui, é a Sandra Curado. Vamos lá, Sandra. Esse comecinho aqui, o André Luiz já está soltando as asinhas, parece um Ícaro, né? Já está voando longe aqui. Ai, Antônio, mas olha, eu consigo até imaginar essa velhota descendo da carruagem, desfiando todo esse rosário, cruz, credo, malditos demônios, inferno, purgatório. Apesar de André Luiz ter dito que ela era calma e ajuizada, bem, não foi essa a minha impressão, não. Mas a gente consegue entender toda essa situação na questão 1013 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: como que alguns espíritos dizem que sofreram as torturas do inferno ou do purgatório? E eles respondem que os espíritos inferiores, ainda ligados à matéria, traduzem as suas impressões com termos que lhes são familiares. Quando dizem inferno, querem dizer uma vida de provas sem perspectiva de melhora. E quando dizem purgatório, é também uma vida de provas, mas com a consciência de um futuro melhor. Como ela dizia aí, que os anjos sempre apareciam, né? E a espiritualidade complementa. Quando sofres uma grande dor, não dizes que sofres como um danado? Não são mais do que palavras em sentido figurado.
Antônio, vamos combinar, né, que a gente adora usar essas expressões, né? Ai, que inferno, calor infernal, vivem me infernizando, e por aí afora, né? Não, exato. São expressões que passam aí uma ideia assim, de um certo calvário, de uma certa situação difícil. É perfeito. É isso mesmo. E o André Luiz ficou dando corda lá para aquela senhora, começou a fazer umas perguntas e tal, e ela foi respondendo. Que realmente ela veio de muito longe, e ela fala: de grande distância, fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, ou seja, ela estava presa. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro. E agora vamos lá, essa frase é boa. Porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Olha só, hein? Muito interessante essa afirmação de que ela esperava ser solta porque pagou para que rezassem missas por ela. E a Sandra Rodrigues vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Mas voltando aqui. Vamos aqui para o André Luiz. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver comigo, ele sabe o que ele está fazendo, né? Insistir. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Olha que pergunta, né? Como você percebe aqui, o André Luiz está sendo irônico. E a resposta dela vai ser surpreendente. Vamos acompanhar aqui, vamos ver o que ela vai nos revelar aqui para o André Luiz. E o André Luiz sendo, né, cutucando, sendo irônico, querendo saber, você não sabia por que você está lá e tal? Bom, vamos lá. Absolutamente não, não sabia, respondeu persignando-se, ou seja, fazendo lá o sinal da cruz. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Vamos repetir aqui? Uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos, tinham zelo, cuidadosos, e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para encarmento, ou seja, para aviso geral. Outras vezes era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda e, depois da comunhão, estava livre dessas faltas veniais, ou seja, faltas que eram perdoáveis, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula que ela está falando é a hóstia, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Isso na visão dela. Então, ela se achava uma boa religiosa, né, Sandra Rodrigues? Mas será que É na isso aí. prática ela era uma pessoa que seguia os ensinamentos de Jesus? O que você vai nos dizer aqui? Vamos lá, Sandra. Pois é, Antônio, você viu que complicado isso, hein? A gente vê que ela não tinha nem noção do porquê ela estava naquela situação e ainda botou a culpa em Satanás. Então, vamos tentar entender um pouquinho. O que será que Deus realmente espera de nós? Será que adianta confessar os erros sem arrependimento sincero? Ou tomar uma hóstia com o coração cheio de ganância, preconceito e crueldade? Pagar para rezar missas com um dinheiro ganho às custas do sofrimento dos outros, como ela fazia, pensando que assim iria apagar suas faltas. Assim como também não adianta ir à casa espírita sempre, tomar passes, água fluidificada, porque esses atos são atos exteriores. E o que Deus espera de nós são atos interiores. Que sigamos suas leis, que possamos olhar para dentro de nós e ter sabedoria e humildade para enxergar os nossos defeitos e nos esforçar para fazer a nossa transformação moral. É por isso que muitas pessoas, como ela, inclusive espíritas,
que já têm algum conhecimento do mundo espiritual são pegos de surpresa quando desencarnam e acabam ficando presos no peso da consciência e se sintonizando a lugares e companhias não tão agradáveis. No livro O Céu e o Inferno, parte 1, capítulo 7, item 16, Kardec explica que as 3 condições necessárias para apagar as nossas faltas são o arrependimento, a expiação e a reparação. Só que, para se arrepender, a gente precisa primeiro ter consciência dos nossos erros. Ela disse que algumas vezes sentia a consciência do erro. E na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Então, todos nós, no fundo, sabemos o que devemos ou não fazer, sabemos o que é certo e errado. Mas, mesmo assim, muitas vezes persistimos nos nossos erros. Sim, e essa história da indulgência, que no fim é isso, ficou por muito tempo ainda, ficou muito forte. Acho que até hoje ainda tem um pouco isso. Como você resolver os seus problemas, os seus pecados, entre aspas, aqui, pagando, resolvendo de alguma forma, indo na missa, fazendo a comunhão com a hóstia e tal. Isso no lado mais católico, claro, né? Mas qualquer outro entidade religiosa, se você for só na parte do ritual, achando que você está resolvendo os seus problemas, está equivocado. Por isso que no Espiritismo nós falamos muito, como a Sandra Rodrigues colocou aqui, a ideia de uma transformação moral, de você olhar para dentro e ver o que você está fazendo de errado, né? Fazer algo diferente. Outra observação que eu gostaria de dizer, que eu não falei lá no começo do programa, e como vocês ouviram aqui a Sandra Rodrigues e até a própria Sandra Curado, elas fizeram muitas menções, como elas sempre fazem nos comentários, ela fala do Livro dos Espíritos, então sempre tem nas descrições dos episódios as referências para vocês, de repente, puxa, ouvi aqui a questão que a Sandra Rodrigues mencionou, quero saber mais detalhes disso, está lá na descrição, tanto lá no YouTube quanto nos tocadores de áudio. Bom, então, voltamos aqui. Depois dela falar sobre a questão aqui que ela tinha escravos e tal, o André Luiz que começou a perguntar, provocando com uma ironia, agora vamos ver como ele está depois de receber a informação dessa senhora de que ela era uma escravocrata, né? A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Aí começou a complicar, né? Quer dizer, André Luiz, ele não resistiu e quis dar lições para aquela senhora que mal acabara de chegar ao nosso lar. Além disso, ele está errando em tudo. Começou na provocação e agora ele está querendo doutrinar essa senhora. Vamos ver se vai dar certo. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores, disse aqui o André Luiz. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou, irritada. Antes dela dar aqui a declaração irritada, eu quero só dizer o seguinte, bingo, né? Estava mesmo na cara que podia acontecer isso. Ela ainda não estava preparada para ouvir a tal doutrinação de André Luiz ou de qualquer outro espírito, né? Mas vamos ouvir aqui o que ela responde para o André Luiz. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra, senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa, então, que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. Uau, hein? Vamos dar uma paradinha aqui, respirar um pouco e ouvir o comentário da Sandra Rodrigues. Vamos lá, Sandra. Falar sobre a escravidão e principalmente da forma como ela se referiu aos escravos aqui é muito triste e complicado, porque estão embutidos sentimentos e atitudes muito primitivas, como crueldade, sede de poder, ganância, racismo e preconceito. Daí nós podemos falar, mas a escravidão já terminou há mais de um século. E é aí que está o ponto, porque até hoje vemos empresários abusando das pessoas com esse tipo de trabalho,
ou até mesmo aqueles que pagam salários, mas tratam seus empregados com superioridade, sem nenhum respeito ou consideração. Na verdade, nós temos ainda muitos resquícios dessa época. Ainda somos impregnados de preconceitos de todos os tipos, raciais, sociais, políticos e religiosos, todos muito contrários a tudo que Jesus nos ensinou, mas que são fruto do nosso orgulho e vaidade. No Livro dos Espíritos, na resposta da questão 829, a espiritualidade responde a Kardec que a escravidão é um abuso da força, que é contrária à lei de Deus, mas que desaparecerá com o progresso. No livro A Gênese, capítulo 1, item 36, Kardec, mais uma vez, vem tentar nos ensinar que, com a crença na reencarnação, tendem a desaparecer os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Ele quer nos dizer que quando temos uma visão mais ampla, quando conhecemos nossos objetivos de evolução espiritual e que sabemos que vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso reajustamento, fica mais claro que sempre devemos tratar os outros da mesma forma como gostaríamos de ser tratados, pois numa próxima encarnação podemos estar no lugar dele. Então, a melhor forma de aprendizado e crescimento é sempre perguntar: e se fosse comigo? E se eu estivesse no lugar dele? Já que ainda não conseguimos amar o próximo naturalmente, talvez essa seja uma boa forma de minimizar os nossos erros, não é mesmo? Sim, essa questão toda que você estava mencionando, quer dizer, realmente esse período da escravidão, mesmo tendo, parece assim meio distante na história para nós, temos reflexos disso diariamente. E daqui a pouquinho nós vamos voltar ainda a esse assunto, tá? Ainda no programa de hoje. Mas voltamos à resposta irritada daquela senhora a André Luiz. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo, por me haver chocado a determinação da princesa, libertando esses bandidos. E aqui, rapidamente, a princesa é a princesa Isabel, e a libertação, que ela está se falando desses bandidos, na verdade, é a libertação dos escravos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez, e a servir a gente dessa laia, não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade, recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, ou seja, a observar, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. E quando veio, perguntei o André Luiz, quer dizer, quando que ela partiu para o plano espiritual? Em maio de 1888. E vamos dar mais uma paradinha, porque a Sandra Curado vai fazer o comentário. Vamos lá, Sandra. Então, Antônio, aqui a gente fica sabendo, né, que essa senhora desencarnou um pouco depois da Lei Áurea ter sido sancionada pela princesa Isabel, né, como você disse, a filha de Dom Pedro II, no dia 13 de maio de 1888. A lei concedeu liberdade total aos escravizados, que eram por volta de 700 mil na época, abolindo a escravidão no país. As consequências dessa lei para a família imperial constitui na perda de apoio político e, consequentemente, na derrubada da monarquia, onde 1 ano e 7 meses depois foi expulsa do Brasil. E para os escravizados, apesar de receberem a liberdade, foram lançados à própria sorte, sem integração social, fato que reflete até hoje na desigualdade social do país. Outro ponto que chama bastante atenção é que a senhora chega em nosso lar em 1939, né? Então, isso quer dizer que ela passou os últimos 51 anos nas zonas umbralinas, atormentada por todos os delitos, assassinatos, também pelo orgulho e o egoísmo. E, pelo jeito, a jornada dela está somente começando, porque, como vimos, ela está ainda longe de reconhecer as suas faltas. Antônio, ela deu um jeito de morrer para não correr o risco de ter que servir ela mesma os irmãos que tanto humilhou.
mas da lei de causa e efeito vai ser difícil ela escapar, né? Ah, justiça divina. Opa, Código Penal da Vida Futura, está lá no livro Céu e Inferno, implacável. E só para fazer uma notinha cultural aqui, quem quiser ter um pouco mais de informação, ou pelo menos ver esses reflexos da escravidão, mesmo após a escravidão e tal, sugiro um livro ficcional, mas baseado muito aqui, né, numa realidade de ex-escravos e tudo mais, que é o livro Torto Arado, do escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior. Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, um livraço, um dos melhores livros aí da literatura nacional dos últimos tempos. Então, que trata um pouco, tem um pouco essa temática também. Fica aqui a dica. Bom, voltamos aqui, que o André Luiz, cada hora ele está num jeito, né? Uma hora ele ficou escandalizado, agora ele está espantado. Ele fala o seguinte: experimentei estranha sensação de espanto, depois de todas as declarações dessa senhora, né? A interlocutora fixou o olhar embaciado, sem brilho no horizonte, e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. E a responder, ele ia continuar na conversa, né? Convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé, mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa. Então agora vem o puxão de orelhas fraterno nas orelhinhas do André Luiz. André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados. Que proveito lhe advém, ocorre, de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Olha só o que ela fala, hein? E aí isso me lembrei de uma frase do historiador Leandro Carnal, ele disse uma frase ótima nesse sentido: não toque tambor para maluco dançar. E era mais ou menos isso que o André Luiz estava fazendo com aquela senhora. Aí o André Luiz, então, depois dessa chamada da Narcisa, chamada fraterna da Narcisa, disse o seguinte: aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número, ou seja, de irmãos perturbados, ela estava ouvindo aquela senhora, né? Perguntou a velhota melindrada, ela ficou chateada, ela achou que ela estava naquele grupo mesmo. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada, seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagina o que tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou, cortou. Não comente o mal, já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação, sem exagero, sem escândalo. Né? Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. E assim terminamos o capítulo trepidante 34. E agora vamos emendar o capítulo 35, o encontro singular. Bom, vamos lá. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, ou seja, ele conhecia, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara, ou seja, tirara um dia todos os bens aí do Silveira e da família. Quando ele percebe isso e lembra o que aconteceu, o André Luiz tem uma reação, e ele fala aqui: justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea,
Abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Sandra Curado, não está fácil a vida do André Luiz. Num capítulo ele fala demais, agora ele está assim meio constrangido. Não está fácil a vida do André Luiz. Que saia justa, né, Antônio? Que saia justa. E no mundo espiritual não dá para disfarçar o que estamos sentindo. Fica ali tudo explícito. Então, vamos relembrar a questão 457 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer nossos pensamentos mais secretos? E eles respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejam ocultar de vocês mesmos. Olha lá, André Luiz nesse momento, né? Está querendo esconder. E nem atos, nem pensamentos vocês podem dissimular, nos diz a espiritualidade. E o que André Luiz está tentando dissimular? A culpa e a vergonha. A culpa e a vergonha são sentimentos relacionados a questões de moralidade, regras, valores sociais e a ética. Ou seja, varia muito entre pessoas, povos ou religiões. O que é vergonha e culpa para um pode não ser para outro. Ambas possuem pontos em comum, mas funcionam de maneira diferente. A culpa é o resultado de um mal causado ao outro, e a vergonha é a consciência da irresponsabilidade. É quando sabemos que poderíamos ter feito alguma coisa melhor para evitar o mal causado, mas não o fizemos. E pela maneira como André Luiz se sente, já podemos antever que ele poderia ter feito alguma coisa melhor, mas não o fez. Mas o bom disso é o reconhecimento da falta que leva ao arrependimento e ao desejo de reparação. Antônio, vamos ver se ele vai ter essa oportunidade aí. Ele está aqui, está numa dúvida, ele está lá, falo ou não falo, né? Vamos ver se ele consegue conversar aqui com o Silveira. O Silveira, exato. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revi mentalmente o clichê do pretérito. Então, ele vai lembrar o que havia ocorrido. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos, pedia a mora, ou seja, prorrogação de prazo, implorava concessões justas, humilhava-se, dirigindo olhares doridos, de causar pena à minha mãe, como a rogar, pedir entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu, atenciosa, e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se, ou seja, evitando de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto, ou seja, grandes somas, e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista, aquele que vende retalhos. Então, aqui, André Luiz fez um pouquinho aqui, nos posicionou do que estava acontecendo, né, Sandra Rodrigues? O que você gostaria de comentar sobre esse primeiro momento aqui? É isso mesmo. Deu para a gente sentir o sofrimento, né, da mulher do Silveira, mas eu queria falar aqui sobre a atitude da mãe do André, que tentou interceder por aquela senhora, tomada por um sentimento nobre, que é a compaixão. E vejam que bonito. Segundo o dicionário online de língua portuguesa, compaixão é um sentimento de pesar, de tristeza, causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Então, nós percebemos que a compaixão é um sentimento muito ligado à caridade, que, como já vimos, é a mais meritória das virtudes, é a virtude que mais nos aproxima de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 7, o apóstolo Paulo define a caridade não apenas na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, é o que a mãe do André estava sentindo naquele momento. E ela, diferente do pai e dele, já tinha esses sentimentos e essas virtudes enraizados dentro dela. E é por isso que, como sabemos, já estava nas esferas superiores do plano espiritual. Bem, como a Sandra Rodrigues destacou, né, a mãe do André Luiz estava lá pedindo
para o marido não ser tão duro na negociação. Mas, diz o autor espiritual, diz lá o André Luiz, que ele, o pai, manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, ressaltando, porém, que no tocante, em relação aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que a minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, duramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. Então ainda sobrou para a mãe tomar uma bronca aqui do marido. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente um instante que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Então, André Luiz recordou o que aconteceu e agora ele está pensando no que fazer, agora que ele encontrou o Silveira, para remediar a situação lá no plano espiritual. Diz ele, queria desculpar-me, todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo, o perverso atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Então, André Luiz ainda deu corda para o pai continuar com aquele processo. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E, nesse ponto, tinha sido inexorável, inflexível, e inútil qualquer argumentação materna. Aqui vale uma reflexão ligeira, porque muitos de nós, se olharmos para algumas atitudes que tomamos no passado, e atitudes pouco edificantes, claro, provavelmente hoje, a partir do conhecimento do Evangelho, do Espiritismo, teríamos uma outra postura, agiríamos de outra maneira. É o conflito que o André Luiz está vivendo agora nesse capítulo. E ele prossegue descrevendo o que ocorreu com aquela família arruinada financeiramente. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado o recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria, em extrema pobreza. Nunca mais tivera notícias daquela família, que certo nos devia odiar. Essas reminiscências, essas lembranças, alinhavam-se no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo, a minha vergonha. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação de ver o pai. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se, talvez, do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa. Narcisa é o porto seguro do André Luiz aqui. Ansioso de conselhos, expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos, os fatos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo, ou seja, a bela oportunidade? O que quer dizer? Indaguei. André Luiz está precisando que alguém desenhe para ele. Então ela fala: desculpou-se com o Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento.
porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, ainda assim André Luiz é resistente, Narcisa acrescentou: não temam insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa e empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Frase ótima que eu vou até repetir aqui antes do comentário da Sandra Rodrigues. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação, Sandra. É isso mesmo, a Narcisa, como sempre, né, como você disse, fala coisas muito importantes para o André e nos traz grandes ensinamentos. Uma das coisas que ela falou aqui para ele, que já é uma grande felicidade reconhecer os próprios erros. E a gente sabe, né, o quanto isso é difícil. E que já que ele tinha percebido que tinha agido mal, para ele não perder a oportunidade de reconciliação. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. E vejam como é importante para Deus a nossa reconciliação com os nossos inimigos. Em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24 está: se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virá fazer a tua oferta. E a Narcisa percebeu que o André ficou indeciso e falou: não fique com medo de pedir perdão. Toda vez que agimos no bem, Jesus nos ajuda. E no livro O Consolador, do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, a questão 337 fala sobre isso. Mas e se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo da fraternidade? Como efetuar semelhante conciliação? E o André estava sentindo isso, né? Ele estava meio receoso de pedir o perdão, pensando que o Silveira não fosse aceitar. E a resposta a essa questão é assim: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação necessária, esquecendo a ofensa recebida. Permanecendo a atitude rancorosa do outro, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera. É isso. A gente tem que fazer a nossa parte de coração, com sinceridade. Se o outro não aceitar, temos que compreender que ele ainda não está nessa condição evolutiva e seguir em frente. Sim, exatamente. Temos que fazer a nossa parte. Mas, de qualquer forma, para chegar a fazer a nossa parte, também é um pouco essa angústia do André Luiz. Né? Falo, não falo, vou e tal, que não sabe qual é a reação. Mas, com o empurrãozinho da Narcisa, o André Luiz fala o seguinte: não mais vacilei. Então, o famoso ufa, né? Vamos! Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu às possibilidades materiais, o que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes, trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Excelente frase essa aqui, hein, do Silveira, Sandra Curado. Sim, Antônio Silveira é um cara muito legal. Olha, apesar de não saber exatamente a trajetória dele, eu diria que ele é um verdadeiro espírita. Como disse Allan Kardec, reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Sim, porque nesse caso, a tendência a querer revidar, se vingar é bem grande, mas ao contrário, ele tem essa lucidez
de entender que não é isento de faltas e está sujeito à lei de ação e reação. E entende também que o mal que lhe fizeram serviu de estímulo não só para o seu crescimento espiritual, como também de seus familiares. E dizendo a frase, nossos adversários não são inimigos, e sim benfeitores, ele demonstra aceitação e gratidão por tudo que a providência divina fez chegar até ele. Na verdade, não é muito fácil de compreender, mas todos que nos ofendem, nos magoam ou nos ferem intimamente, também nos fazem um grande bem, porque nos proporcionam oportunidades de exercitar o controle emocional, a paciência, a compreensão, a humildade, o perdão, todas essas virtudes tão necessárias à nossa evolução. E o mais difícil, porém o mais importante, é a oportunidade de retribuir o mal com o bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item perdão das ofensas, o espírito de Simeão diz assim: se você se diz espírita, seja de fato, esqueça o mal que te fizeram e pensa apenas numa coisa, no bem que você possa fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele nem mesmo em pensamento. E o Silveira está nesse caminho, né, Antônio? Sim. Ele entendeu bem, ele é o verdadeiro espírito, eu acho. Então, eu ia até fazer um comentário bem rápido, porque deu certo, porque os dois estão lá no nosso lar, então são espíritos que estão aprendendo, estão evoluindo, então por isso até que deu certo. E para nós que estamos aqui encarnados, estamos na Terra, isso já é um pouco mais complicado, às vezes a gente tem um pouco mais de resistência. Puxa, não é fácil, aquela pessoa, nunca vou conseguir que aquela pessoa se entenda comigo, ou nunca vamos nos entender. É uma questão muito difícil. Mas é aquilo que a Sandra Rodrigues estava lembrando lá em cima. Temos que fazer a nossa parte, tentar essa reconciliação. E se não tentar, né? Se não tentar também não vai... Exatamente. Em algum momento... sem saber, né? E vai ficar para frente, porque são prestações, né? Nós vamos ter que resolver isso um pouco mais para frente. Então é melhor resolver logo. Muito bom. Eu queria só fazer um comentário dessa parte. A Sandra até falou sobre isso, mas que eu sempre falo que as pessoas mais complicadas, as pessoas mais difíceis na nossa vida são as que mais nos fazem evoluir. São as mais importantes, na verdade. Se a gente tiver essa visão ampla, essa visão espiritual, a gente tem que agradecer por essas pessoas difíceis que aparecem na nossa vida, porque são as que mais nos fazem evoluir. E a questão é a gente conseguir adquirir essa consciência para ter isso em atitudes, porque isso é que é o mais complicado. A gente segura o ego, enfim, vaidade, uma série de coisas. Coloca uns freios para nós. A gente quer se livrar dessas pessoas e dessas situações, mas, na verdade, né, elas são muito enriquecedoras. Não, e é um exercício, né? Porque a gente tem que bloquear a raiva, bloquear, né, a nosso orgulho, a nossa vaidade, para poder entender isso e para poder conviver com essas pessoas, né? Exatamente. Esse é o grande desafio. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui, né, gente? Exatamente. Bom, então, depois dessa frase do Silveira, André Luiz então fala o seguinte: e fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Olha que bonito, uma reconciliação traz essa possibilidade, né? Puxa, estou trilhando o caminho do bem. Então foi essa luzinha que ele acendeu no coração dele. Terminamos o capítulo e agora vamos fazer a chamada para a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira tem mais 2 capítulos do livro Nosso Lar. Capítulo 36, O Sonho. André Luiz vai descansar e acaba sonhando e até vê a mãe. No capítulo 37, o outro que nós vamos ler na semana que vem, a preleção da ministra. O autor espiritual acompanha uma exposição da ministra veneranda, e nós também vamos acompanhar e analisar esses 2 capítulos na próxima quarta-feira. Não percam. Fiquem bem, fiquem com Deus.